Oi galera, aqui é a professora Jaqueline, professora de artes, e hoje nós vamos falar sobre as sensações que as obras transmitem. Hoje eu vou deixar vocês me chamarem de Jaque, tá? Pra gente ficar mais íntimos. Então, sobre essas sensações, quero falar para vocês, eu tenho uma pergunta. Quando você observa uma obra de arte, algum quadro, o que você pensa em relação a ela? O que ela te transmite? Como que você trabalha essa sensação? Por exemplo, quando eu vejo lá um quadro que tem flores, eu começo a pensar na sensação de como seria sentir o perfume dessas flores. A mesma coisa a gente pode imaginar em relação a um quadro que tenha uma cachoeira ou águas. A gente pode tentar imaginar e querer sentir, ou até mesmo uma obra que trabalhe um sentimento e através dela eu consigo sentir também e ela me transmite essa sensação. É sobre isso que nós vamos falar. Arte como forma de expressão. Então, reparem aqui, ó, nesse quadro de Vincent van Gogh, Os Comedores de Batata. É um quadro, né? Cada artista ele tem uma forma de ver o mundo, né? Da sua visão do mundo, ao mostrar como enxerga a realidade. Além dos aspectos pessoais, como a sensibilidade e a emoção, então cada artista ele tem esses aspectos que são dele, né, que são exclusivos dele, que é o sentimento, o que ele, a sensibilidade, o que ele sente quando ele está fazendo essa arte, né, esse trabalho. Os artistas também expressam aspectos culturais de sua localidade, seu grupo social e sua época. Então, os artistas eles também carregam em suas obras a intenção de trazer essas informações, né? Espontaneamente ou também proposital, né? Então, como eu falei para vocês, observem aqui essa imagem e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Essa pintura ela foi criada por representar, ela foi criticada, né, por representar os camponeses sem idealizar as feições e o ambiente. Então ela não tem assim uma riqueza de detalhes, né, tanto no local que eles estão ali, quanto na expressividade, né, dos camponeses. Alguns artistas, eles esperam que seus quadros sejam uma representação fiel da realidade. Outros esperam que ela represente a realidade melhor do que realmente ela é. Então tem essas duas vias, né? O artista ele pensa de duas formas, ou que ele tenta retratar uma realidade melhor, né? Ou a realidade como ela de fato acontece. Van Gogh fez um comentário, eu vou ler aqui para vocês o comentário que ele fez sobre sobre essa pintura, né? Sobre essa cena, numa carta que ele mandou para o seu irmão, o Theo, né? Ele colocou assim, ó: mas quem preferir ver camponeses edulcorados, que passe ao largo. Por mim, estou convencido de que, afinal, obtém-se melhores resultados pintando-os em sua rudeza que conferindo-lhes uma beleza convencional. E da mesma forma, seria um erro, na minha opinião, dar a uma pintura de camponeses um certo polimento convencional. Então ele soltou e falou assim: olha, o problema é deles se eles não gostaram, se eles acharam que não era interessante. Mas na minha opinião, né, na minha concepção, eu acho mais interessante pintá-los com essa questão, o rústico mesmo dos camponeses, o rústico do espaço deles, da cena, né, do local e da expressividade, do que pintá-los com uma beleza que não é comum, né, que não é normal, né, para essa realidade. O cubismo e a representação da realidade. O cubismo é um movimento artístico, né, que tem algumas características que a gente vai comentar. Ele se desenvolveu no início do século XX e rompeu com a representação da realidade ao usar a perspectiva, que era comum desde o movimento renascentista, no século XIV.
O cubismo representava os objetos e as pessoas sem a ilusão de profundidade, se desligando da interpretação de semelhança com a natureza. Os artistas cubistas também utilizavam com frequência formas geométricas, então é uma das características, tá? Como cubos, cilindros, para representar as figuras humanas. Então ele utilizava essas linhas, né? Essas formas geométricas para fazer essa representação, né? Então, por exemplo, o rosto, né? Ele não tinha esse formato assim meio oval, não. Eu poderia representar por um cilindro, por um círculo, talvez, ou até mesmo um triângulo, um quadrado. Ele utilizava essas imagens. Dessa maneira, eles não tinham o compromisso com a aparência real das coisas, o que inicialmente chocou o público, né? Isso deixou o público, na verdade, surpreso, né? De ver que os artistas não estavam mais preocupados em pintar fielmente, né? Essa realidade. No entanto, foi a possibilidade de causar estranhamento com o pintor Pablo Picasso, que o pintor Pablo Picasso explorou o painel Guernica. Tem ele aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha. Vou falar um pouquinho e daí a gente vai dar uma olhada lá. Que retrata o bombardeamento, né, por aviões alemães na cidade espanhola Guernica, em abril de 1937, durante a Guerra Civil na Espanha. Além do sofrimento do povo, a obra retratou também o efeito devastador das guerras e tornou-se um símbolo contra a violência. Então inclusive a gente vê algumas dessas, às vezes esse painel, né, essa imagem, essa obra bem relacionada a isso, né, ao fim dessa violência ou contra essa violência. Além do sofrimento do povo, para conseguir esse efeito, Picasso usou apenas tons de preto e branco, sem distinção entre figura e fundo. A monocromia acentuou os aspectos simbólicos de tristeza, tragédia e morte, que com as formas decompostas de pedaços de corpos espalhados e de animais reforçaram o horror vivido pela população durante o bombardeio. Então, ó, vamos apreciar um pouquinho para a gente ver alguns detalhes dessa pintura. Observa isso, bem essa questão assim, ó, dos tamanhos, as partes, o sofrimento, né? Como as formas geométricas que a gente comentou. E para saber mais, o cubismo ele dividia-se em 3 fases, né? O primitivo, ou o cesamiano, que o pintor Césame abandona a cor e começa a fazer uso de formas geométricas, né? Que é aquilo que eu comentei com vocês, a característica de utilização de formas geométricas. O cubismo analítico, que foi marcado pela composição das formas em que não é possível reconhecer a imagem. Então, quando a gente não consegue identificar exatamente que forma é aquela, né? Que imagem que é aquela. O cubismo sintético, que foi uma forma de reação ao cubismo analítico, retomando as figuras reconhecíveis novamente, com destaque para a técnica de colagem. No Brasil, não houve pintores cubistas, apenas alguns que se influenciaram por Pablo Picasso e Georges Braque, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Isso aí. Linha e expressão. A linha é um elemento compositivo, né? Que pode ser destacado para expressar emoções, que foi o que a gente começou falando sobre essas obras que nos causam emoção, que transmitem uma emoção e que trazem emoções também na sua essência como um todo, como esse quadro aqui, A Mulher Chorando. Quando ela é utilizada para construir uma forma de um objeto, é chamada de linha de contorno. Contudo, ela também pode indicar direção e movimento, traduzindo estados de ânimo como monotonia, suavidade.
nervosismo, sofrimento, dor, tranquilidade, entre outros sentimentos e sensações humanas. Então é isso que a linha vai trabalhar. Ela basicamente, essa linha, quando ela é utilizada em forma de um objeto, ela é chamada de linha de contorno. Gente, vamos ficar por aqui hoje. A gente falou então bastante sobre esse movimento, né, o cubismo, sobre a força, né, que ele traz para a expressividade e que ele utilizava de formas geométricas. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto e vai continuar falando sobre linhas e expressões, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigada!